Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de 2 Crônicas, ok? Os capítulos 19, 20 e 21. E eu espero que você esteja lendo juntinho comigo, ok? Então vamos à nossa leitura. Livro de 2 Crônicas, capítulo 19. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Anani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse ao rei Josafá: Deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti a grande ira da parte do Senhor. Todavia, há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo, de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor Deus dos seus pais. E ele pôs juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele estará convosco quando julgardes. Porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. E ele os encarregou, dizendo: Assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com um coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós, dos vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, vós adverti-los-ei, para que não transgridam contra o Senhor. E assim venha a ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei. Também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. 2 Crônicas, capítulo 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos lados dos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Venha ali uma grande multidão contra ti, da além-mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazon-Tamar, que é em Gede. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar ao Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus no céu
E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre à semente de teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se, quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, os quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo o Judá se pôs em pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: ouvi todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vós: não temais nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parado de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor que louvariam a beleza da santidade enquanto saíam diante do exército e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos, porque os filhos de Amon e Moabe
se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão e eis que eles eram corpos mortos caídos por terra e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar. E estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Judá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, e ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado o seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Anani, que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente. E juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, o filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque te ajuntaste a Acasias, o Senhor tem despedaçado as tuas obras. E os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis. Segundo Crônicas, capítulo 21. Ora, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar. E tinha irmãos os filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes eram os filhos de Josafá, rei de Israel. E o seu pai deu-lhes grandes presentes de prata e de ouro e de coisas preciosas, assim como cidades fortificadas em Judá, mas o reino ele deu a Jeorão, porque ele era o seu primogênito. Tendo Jeorão se levantado sobre o reino de seu pai, e tendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos com a espada, e também diversos príncipes de Israel.
Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa do pacto que ele tinha feito com Davi e porque prometeu dar uma lâmpada para ele e para os seus filhos para sempre. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram por estar debaixo do domínio de Judá e fizeram para si um rei. Então Jeorão saiu com seus príncipes e com eles todas as suas carruagens, e ele levantou-se à noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães das suas carruagens. Assim os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá até este dia. Ao mesmo tempo, também Libna se revoltou por estar sob a sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Além disso, ele fez lugares altos nos montes de Judá e fez com que os habitantes de Jerusalém cometessem fornicação e compeliu Judá a isto. E lhe chegou um escrito de Elias, o profeta, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, porque não andastes nos caminhos de Josafá, o teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituir, à semelhança das prostituições da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa do teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que, com uma grande praga, o Senhor ferirá o teu povo e os teus filhos e as tuas esposas e todos os teus bens. E tu terás uma grande enfermidade por um mal nas tuas entranhas, dia após dia, até que em razão da enfermidade te saiam as tuas entranhas. Além disso, o Senhor suscitou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam próximos aos etíopes, e eles subiram até Judá e irromperam e levaram consigo todos os bens que se achou na casa do rei, e também os seus filhos e as suas esposas, de modo que não lhe restou mais nenhum filho, exceto Jeoacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que no processo do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. Assim ele morreu dessa grave enfermidade, e o povo não lhe queimou como queimara a seus pais. 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu, sem ser lembrado. Todavia eles o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Amém? Bom, terminamos mais 3 capítulos. Eu gostaria de deixar para os irmãos uma passagem que me chamou bastante atenção, e hoje foi uma pregação acerca disso, né? Que nós devemos repousar no Senhor, nós devemos orar e esperar, ok? Então, foi muito interessante. Então, Josafá, então, sabe que os edomitas e os moabitas vêm para persegui-lo, né, para tentar tomar Judá. Então, todo Judá se põe de pé diante do Senhor, chama todos, né, pequenos, grandes,
E Josafá diz ao Senhor: quem poderá ser como o Senhor? Ó Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, no versículo 14 do capítulo 20, ok? Então, eu vou ler. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, ok? E aí ele vem e o Senhor fala através de Jaziel, dizendo: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, é minha, né? Hoje nós louvamos um louvor que diz isso, né? Olha, o que cabe a você é descansar em mim, ok? Deus está falando com alguém. E aí o Senhor diz para eles: olha, vocês não precisarão lutar, ok? Posicionem-se, fiquem de pé parados e vocês verão a salvação do Senhor. Não temam, não estejam desfalecidos. Desce amanhã contra eles, porque o Senhor vai estar com vocês. E Josafá se derrama, né? Se dobra ao Senhor, ok? E aí a parte muito interessante que eles chamam os levitas, né? Que os coatitas, os coraitas, etc. E eles levantam um clamor, um louvor ao Senhor. E a parte do 22, o versículo 22, diz assim: e quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá e eles foram feridos. Então, quando eles começaram a cantar e a louvar, ok? Então, todo o tempo, né? Faça chuva, faça sol, dia claro, dia nublado. É nesse tempo que nós devemos louvar ao Senhor, ok? Em qualquer circunstância. E a outra passagem é já no finalzinho da nossa leitura, que fala de Jeorão, né? Que ele não seguiu os caminhos de Asa, nem do seu pai Josafá. Pelo contrário, ele segue os caminhos de Acabe, né? Além de se casar com a filha de Acabe, etc., ele faz de novo os altares altos, né? Aqueles altares para adoração a outros deuses, enfim, faz tudo que não é agradável ao Senhor. E então o Senhor o avisa: olha, porque você não seguiu, você vai ter uma doença, né? Cujas entranhas vão ficar para fora, e etc, né? Ele acaba morrendo disso mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi dizer no último versículo, ao versículo 20, 32 anos de idade ele tinha quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos, e partiu sem ser lembrado. Sem ser lembrado. Olha isso, ele não foi nem sepultado nos sepulcros dos reis, ok? Por causa dele, o Senhor também acaba penalizando o povo, né? Então, olha a importância de você seguir ao Senhor e fazer o que é agradável ao Senhor, não para, claro que não para ser lembrado, mas para ser visto como aqueles que seguem ao Senhor, né? Para que outras pessoas vejam e nós possamos ser, como o Spurgeon diz, né? Um folheto vivo, né? Você vê que o próprio povo dele não o considerava mais rei, né? Isso é triste porque ser um rei é uma coisa que realmente entra para a história, né?
e Georão, infelizmente, partiu sem ser lembrado, ok? Bom, então vamos orar? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer. Nós estamos quase no final deste ano e até aqui o Senhor tem nos guardado, nos ajudado, nos orientado em todas as coisas. Eu louvo, agradeço. A vontade é ficar falando santo, 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 santo é o Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo o agradecimento. Embora muitas vezes nós não consigamos com palavras expressar a nossa gratidão a Ti, Pai. O que nós gostaríamos realmente de agradecer e de que saísse da nossa boca aquilo que fosse o tamanho daquilo que nós sentimos pelo Senhor, que é este sentimento agora de gratidão, de amor mesmo. Muito obrigada, Senhor. E como uma vez o Senhor falou dentro de mim, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Essa é a certeza do nosso coração. Pai, muito obrigada por esse tempo de leitura. Fala a cada coração, que nós possamos estar atentos à sua voz, atentos ao seu falar, para que nós possamos seguir os teus estatutos, os teus mandamentos, a tua voz, né? Como aquela ovelha que ouve apenas o seu pastor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por cada pessoa que ouve e, Senhor, que o Senhor venha se revelar. Se alguns dos nossos ouvintes ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor se revele poderosamente, revele o seu amor, revele de fato, Senhor, o que significou a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e a sua ressurreição para todo o mundo, para o mundo inteiro, para todos nós que estamos aqui. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e nos vemos no próximo vídeo, então, com mais 3 capítulos do livro de 2 Crônicas, ok? Fique na paz.